Olá pessoal, nós estamos vindo aqui na última revisão da parte 5 do livro de Geografia. Eu quero pedir a sua atenção porque ela vai lhe ajudar a compreender como usar os fusos horários no entendimento de um país para outro. Às vezes você se pergunta, se aqui no Brasil é 3 horas da tarde, que horas poderão ser lá na China? Ou lá em Londres, na Inglaterra? Ou lá em Paris, em Portugal, ou na África do Sul, na Angola, ou nos Estados Unidos, lá em Washington, ou na Califórnia, ou ali no Chile, ou até mesmo aqui no Brasil, certo? Nesses fusos horários a gente vai compreender como ela se divide, certo? E como está também dividido os fusos horários aqui no Brasil. Vamos à aula. Veja, nós temos aqui os fusos horários, tá? É dividido em fusos horários. A linha principal dela vai estar mostrando aqui abaixo. Eu quero que você veja essas partes aqui debaixo do mapa. Ela vai estar dividida assim: 0, indo para o leste, vai estar o fuso mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, até chegar no fuso mais 12. O que quer dizer isso daqui? Toda vez que alguém viajar ou telefonar para alguém que esteja localizado dentro desse fuso, a hora sempre vai aumentar, tá? Indo para leste, a hora sempre aumenta, tá? E se ela for telefonar alguém que esteja localizado em um desses fusos horários aqui, dentro do contexto, e for telefonar para essa direção lá do oeste do planeta, a hora que ele ligar lá, ele tem que se lembrar também que aquele país que está localizado mais a oeste pode estar com uma hora a menos em relação onde ele se encontra. Então a hora para cá vai o quê? Diminuir. Vamos ver um exemplo? Para você compreender aqui bem simples e prático, para a gente não perder muito tempo. Olha só. Deixar pelo menos avivada aquela parte lá de cima. Então vamos ver aqui um exemplo. O que vamos identificar? Por exemplo, quais são os países que estão no fuso 0, fuso inicial? Quem são? Vamos encontrar quem aqui na faixa branca? Dakar, né? E Londres. São os dois países que se encontram dessa faixa. No fuso mais 1, por exemplo, a gente encontra quais os países? Aqui no centro, Cidade do Cabo, Luanda, Niamey, Paris, Madrid, Berlim. Um exemplo no Brasil, por exemplo, no fuso menos 3. Menos 3 vai estar quem? Todos os estados banhados pelo oceano e o Distrito Federal, Brasília. Certo? Quem mais? Georgetown, certo? E toda a Groenlândia, que aqui é descrita aqui, ó, Groenlândia da Dinamarca. Ok? Estão dentro do fuso mais 3. E no mais 2, professor, tem algum país? Não, não tem país. Se encontra, de fato, quem? As ilhas relacionadas a elas. Então, vão ter algumas ilhas aqui, tá? O Fernando de Noronha, algumas ilhas presentes aqui no Brasil, então vão estar nessa faixa 2. No menos 4, vamos encontrar outros países? Sim, quem são elas? Vamos encontrar Buenos Aires, vamos encontrar alguns estados brasileiros, vamos encontrar Nova York, certo, aqui presente, e assim por diante. Tá vendo? Então, esses países aqui se encontram. Então, te mostrei aqui como você pode encontrar os países dentro de cada fuso horário. Agora, como é que isso funciona na prática? Vamos lá. Vamos colocar aqui um exemplo do nosso entendimento para você compreender. Tá? Vamos lá. Vamos supor que o Brasil, que se encontra aqui, Brasília, tá vendo aqui Brasília? Daqui a cor desse marcador. Vamos supor que Brasília esteja... Tá? Opa, cada vez mais a cor piorando. Vamos colocar aqui o preto então. Ó, tá aqui Brasília, certo? Brasília aqui ela se encontra em qual fuso horário? Menos 3. Vamos colocar que Brasília seja meio-dia.
e eu preciso telefonar para alguém, tá, que esteja no fuso mais 3. Vamos colocar aqui num país chamado Riad. Não, lá em Moscou, na Rússia. Tá aqui, ó. Procura Moscou. Tá aqui, Moscou. Se aqui é meio-dia, que horas lá em Moscou um amigo meu russo vai atender o telefone? Então, basta você sintonizar. Se eu for telefonar para alguém que está a leste da minha posição, a hora dela vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Então, se aqui é meio-dia, no menos 2 vai ser o quê? 13 horas, no menos 13, 14. No fuso zero inicial, vai ser às 3 horas da tarde. No mais 1 às 16 horas. No mais 2 às 17. E no fuso mais 3, onde se encontra Moscou, a pessoa vai atender o telefone lá que horas? Às 18 horas da noite. Tá vendo? Como é bem simples, não tem erro. Basta você entender a hora que você se encontra no local, ou seja, horário de Brasília, e se lembrar que horas que a pessoa pode atender. Se for um país que está a leste da sua posição, a hora vai aumentar. Mas se for a oeste, professor, a hora vai aumentar ou vai diminuir? Ah, boa pergunta. Vamos colocar aqui um exemplo, o mesmo horário, meio-dia, certo? E eu quero telefonar para alguém que esteja no fuso lá na cidade lá em Vancouver, na Califórnia. Tá aqui, ó, Vancouver. Vancouver se encontra onde? Ó, descendo aqui a faixa, ela se encontra no fuso menos 8. Então, se eu for vir para o lado oeste, a hora vai aumentar ou vai diminuir? Acabei de falar, ó. Se for vir para o lado oeste, a hora diminui. Então, se a hora diminui, então se aqui é meio-dia, no fuso menos 4 vai ser 11 horas, no fuso menos 5 vai ser 10 horas, no fuso menos 6 vai ser 9 horas da manhã, no fuso menos 7 vai ser 8 horas, e a pessoa vai atender lá, logo no início da manhã, às 7 horas da manhã, está iniciando o dia lá, tá bom? Então, ou seja, a hora diminuiu. Em quantas horas? Qual foi a diferença de fusos horários daqui para lá? Ou seja, a diferença foi nada mais que nada menos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 horas de diferença. Professor, quer dizer que da minha posição de telefonando para alguém lá da Califórnia, foi 5 horas de diferença? Sim, 5 horas de diferença. Ou seja, se você pegar e usar um cálculo matemático, vai ser bem fácil. Como é que eu posso usar isso daí, professor, um cálculo matemático? Vamos lá. Eu vou apagar aqui e vou te mostrar aqui. Te expliquei a parte mais simples, que é um pouco extensivo, mas para você entender a ficha. Agora, e no uso da matemática, como é que funciona? Vamos lá. Vou apagar aqui de novo. Você vai escolher qual a melhor performance dentro do contexto. Ó, apaguei aqui, estou dando uma boa para não atrapalhar os teus pensamentos. Eu vou até apagar aqui também, para não atrapalhar. Olha só. Se você já compreendeu, já reviu aí, certo? Não tem erro para você. Ó. O sinal de menos aqui. Lembre, dependente da sua posição, se você for para o telefonar para alguém que esteja a leste, a hora vai aumentar. Se for para o lado oeste, a hora vai diminuir. Então, lembre, estou aqui no fuso menos 3, Brasília. Ceará se encontra dentro dessa faixa aqui. Ceará, Rio Grande do Norte, a região norte, nordeste, centro-oeste, sul, a parte dela. Toda a região sudeste, sul e nordeste se encontram dentro do fuso menos 3. E uma parte do norte e centro-oeste. Então, vamos supor que em Brasília você vai telefonar às 14 horas da tarde para alguém lá no fuso, vamos colocar aqui no fuso mais 5. Tá vendo? Mais 5. E depois você precisa telefonar para alguém, eu vou colocar aqui como uma questão A, e vou telefonar aqui para uma questão, a questão B,
lá no fuso -8. Eu quero telefonar para alguém lá em Vancouver, aqui o tempo, certo? E quero telefonar para alguém lá em Nova Delhi. Tá vendo aqui, ó? Nova Delhi. Vamos lá, primeiro, letra A. Que horas que a pessoa vai atender lá em Nova Delhi? Será que ela vai atender à tarde ou vai ser à noite? Ou vai ser de dia? Então você lembra aqui, ó. Se eu vou telefonar às 14 horas, a pessoa vai estar lá me esperando, certo? No telefonema. Então se eu estou indo para o leste, tá? Indo para o leste, a minha hora vai aumentar. Então conte os números de fuso que tem daqui para lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas de diferença. Então, na matemática, eu vou usar bem simples, ó. Em Brasília, tá? Brasília será às 14 horas que eu vou telefonar. E Nova Delhi, há uma diferença de 8 horas de diferença. Somando, que horas vai telefonar? Se aqui, ó, é 14 horas, lá é 8 horas de diferença. Então, 14 mais 8 vai dar quanto? 22 horas. Então, a pessoa vai atender lá às 22 horas. Vamos comprovar isso na soma? Eu não falei que nós contamos, deu 8 horas de diferença, então soma 14, horário local, mais a diferença de fuso horário que foi 8, deu as 22 horas. Agora, na prática, vendo aqui, será que isso é verdade? Vamos ver aqui, olha como é que funciona. Certo? No ponto A, eu disse para você que vou telefonar para um amigo meu, lá em Nova Delhi, ele vai estar me aguardando o meu telefonema. Que horas que ele vai atender lá? Se aqui é 14 horas, no fuso -2 será 15, ó, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 horas. Show, né? Ou seja, daqui para cá foi uma diferença de 8 horas de diferença a mais do que a minha posição. Então, o meu amigo lá em Nova Delhi, tá, vai atender o telefonema às 22 horas. Olha, professor, bacana esse uso da matemática. Se tornou mais rápido somar do que colocar os horários dentro do fuso horário. Então, você escolhe quais as duas maneiras para você. Agora, em relação ao meu amigo que está lá na Califórnia, em Vancouver, certo? Como é que vai ser isso daí, professor? Bem simples, vamos lá. Ó, Vancouver está bem aqui, ó, certo? Fuso -8. Qual a diferença de horários daqui, da posição -3 para cá? Então conta, ó. Já conta a partir do 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5 horas de diferença. Então, se eu estou telefonando em direção a oeste, a minha hora vai aumentar ou vai diminuir? Lógico que a hora vai diminuir da sua posição, certo? Então, no cálculo da questão B, vai ser assim, ó. Se em Brasília, certo? Em Brasília é 14 horas, lá em Vancouver será menos 5 horas de diferença. Aqui embaixo foi mais 8 horas. Então, calculando, nós temos, ó, 14 menos 5 horas vai dar o quê? Nada mais que nada menos, ele vai atender lá às, salvo engano, às 9 horas, correto? Às 9 horas da manhã. Vamos confirmar se é realmente às 9 horas da manhã? Vamos. Então, nós temos aqui, ó, será 14 horas. Aqui, dentro do nosso contexto, deixa eu pagar aqui para não confundir muito a tua cabeça, né? Fazendo o segundo método mais extensivo, nós vamos ter aqui, ó, pagar, vou pagar aqui. É o seguinte, olha só como é que é bastante interessante se você for usar a matemática, ó. Seguindo aqui para o fuso -8, então aqui é 13 horas, diminui 1 hora,
Aqui será às 12 horas, 11 horas, 10 horas, 9 horas. Total de diferença daqui para cá, 5 horas de diferença. Por isso 14 menos 5 é igual a 9 horas. Show, professor! Então você tem dois métodos, tá? Vamos fazer uma revisão, um review? Bora, professor! Vai ficar mais prático esse entendimento aí? Vamos! Vou apagar aqui, tudo bem direitinho, vamos rever essa aula, para não se tornar tão curta, apesar que nós temos mais coisas aqui para ver pela frente. Eu já estou adiantando aqui um pouco a explicação. Existem dois métodos para você compreender os fusos horários. O método mais longo, vamos lá, primeira coisa que você precisa entender, certo? Que o planeta Terra foi dividido, os fusos horários, em 24 fusos horários locais. Quem comandou esse entendimento na época? A Inglaterra, e colocou como marco inicial dos fusos horários Londres. Começando aqui embaixo, 0 fuso horário. Dividiu o planeta em 12 fusos horários. Esses dos fusos horários vão para o leste. Se for para o leste, os fusos horários aumentarão, serão positivos. Se eu vir para o oeste, a minha hora, a partir do inicial, vai diminuir. Então, para o lado oeste, a hora diminui. Veja que de um ponto para outro, cada intervalo sempre diminui 1 hora. Vindo aqui, ó, sempre diminui. Então, o intervalo está dividido em 1 hora. Aqui aumenta e ali diminui. Show, professor! Agora, o que eu preciso entender no método? Vamos lá no método, bem prático. Supondo que na atividade seu professor passou e ele disse que no horário de Brasília, tá, o horário de Brasília fosse meio-dia. Onde é que está Brasília? Está aqui, ó. Está aqui Brasília, ó. Brasília. Qual o fuso que se encontra? Menos 13. Menos 13. Qual é o horário que eu vou telefonar aqui? Meio-dia. E ele quer telefonar para alguém que esteja no fuso horário mais 6, lá em Pequim, certo? Pequim está no horário, mais 7. Mais 7. Olha a diferença como é grande. Mais 7. Em Pequim, lá na China. Então ele precisa telefonar. Ele vai telefonar meio-dia. Mas que horas que lá em Pequim a pessoa vai estar esperando? Será que vai ser de noite ou de madrugada? Vai ser tarde? Como é que vai? Vai ser no começo da noite? Como é que vai ser? Primeiro método. Vou colocar aqui em cima. Certo? Primeiro método. Contar de fuso em fuso. Pode usar isso. Certo? Então, vamos lá. Meio-dia, no fuso menos 2 será 13, mais menos 1, 14. Olha, veja, a hora está indo para o leste, então a minha hora vai aumentar. Dependente se está no fuso menos 1. No fuso 0 é 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 22 horas. Então a pessoa lá em Pequim vai atender às 22 horas. Certo? Descobri pelo método. Método do 1 é esse, método 1. Segundo método, como é que eu posso fazer isso daqui sem precisar fazer essa contagem toda, professor? Conte. Aqui, ó. Conte as diferenças de horas em relação à sua posição. A sua posição. Certo? Que letra linda, hein? Só Jesus na causa aqui, viu? Então lá, conte o número de horas. Então vamos contar aqui, ó.
Eu vou apagar aqui essa parte para facilitar a tua compreensão. Eu disse no fuso mais 7, certo? Vem aqui, ó. Fuso mais 7. Então, ao invés de você estar colocando essa nomenclatura todinha, conte as diferenças de fuso, começando aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas de diferença. Se é 10 horas de diferença, então, o que ocorre? Em Brasília é meio-dia, lá em Pequim são mais de 10 horas de diferença. Então, somando, nós temos 12 mais 10, dá quanto? 22 horas. Então, lá, ele vai me atender às 22 horas da noite do mesmo dia. Pode ocorrer ele atender de madrugada. Então, você tem que ter muito cuidado na hora de telefonar aqui no Brasil, para que a pessoa lá não tenha que acordar no meio da madrugada para atender o seu telefonema. Olha a diferença de fuso horários, tá vendo? Então, da sua posição indo para o leste, a hora aumenta. Indo para o leste, aumenta. Indo para o oeste, a hora diminui. Agora, e no Brasil, como é que isso funciona? Vamos lá. No Brasil, nós temos, para você ter uma ideia, nós temos 4 fusos horários oficiais, sendo que ela abrange 4 fusos horários, sendo que a oficial de Brasília é a de -3, em relação ao meridiano de Greenwich, porque no Greenwich está aqui, pode ser -1, logo aqui abaixo, 0. Lembra da divisão dos fusos horários? Pois é. Então, nós estamos para o lado oeste do meridiano. Sendo assim, se aqui em Brasília, tá, no Distrito Federal, for 9 horas da manhã e eu quero telefonar para alguém lá no Amazonas, qual é a diferença de horas que a pessoa vai receber lá? Olha só, se estou no Amazonas, em qual fuso horário ela se encontra? -4 horas. Então, qual é a diferença de horas? Apenas uma diferença de hora. Se é uma diferença de horas, então, se aqui é 9 horas, lá no Amazonas vai ser que horas? 8 horas da manhã. Tá vendo? Agora, se eu estou aqui no Ceará, cadê o Ceará? Está aqui, ó. Se eu estou no Ceará e é lá 9 horas da manhã, eu quero telefonar para alguém lá no Acre. Lá no Acre, que horas a pessoa vai atender o meu telefonema? Se ela estiver esperando lá no Acre, aí você olha o fuso horário que ela se encontra. Ó, o fuso horário que ela se encontra é -5. Então, daqui para cá, se aqui é uma diferença de 1 hora, olha só. Então, a hora sempre vai diminuir. Se vai diminuir, qual é a diferença de hora daqui para lá? Ó? Daqui para cá, ó. Eu tenho 1 hora de diferença, 2 horas de diferença. Menos 2 horas de diferença. Então, só diminuindo, nós temos 9 horas no Ceará. Lá no Acre, vai atender menos 2 horas anteriores à minha, no Acre. Lá ele vai atender às 7 horas da manhã. Show? Beleza? Então, a diferença são muito pouco. Agora, tiver alguém lá na ilha de Fernando de Noronha, onde é que está a ilha de Fernando de Noronha? Está aqui o arquipélago. Arquipélago, nem a ilha, é arquipélago Fernando de Noronha. Estou aqui no Ceará e vou telefonar para alguém lá no arquipélago de Noronha. Olha só. Arquipélago de Fernando de Noronha são ilhas, elas estão na faixa do fuso -2. Agora ele pergunta, se eu estou aqui, estou indo para o leste, olha o símbolo aqui da Rosa dos Ventos. A minha hora vai aumentar ou vai diminuir se ir para o leste? Muito bem. Se você responder se for para o leste, a hora sempre aumenta, independente do fuso. O que vai valer é a hora que eu estou telefonando. Então, se eu telefono do Ceará, 9 horas da manhã, lá no arquipélago Fernando de Noronha vai atender que horas? Às 10 horas da manhã. Então, fica assim, no entendimento. No Ceará, vou telefonar 9 horas. No arquipélago Fernando de Noronha, certo? Fernando de Noronha. Que horas que vão atender? Então, lá está no fuso... está no fuso -1.
Então, no fuso menos 1. Mas sempre lembrando que nesse contexto a hora sempre vai aumentar. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, no fuso 9 horas. Como a hora sempre aumenta, então no fuso menos 1 vai ser aqui, ó, multiplicado por ele mesmo, que vai dar 1 positivo. Então, nesse meu entendimento, perdoe os professores de matemática. Então, lá na hora, ele vai somar aquela hora de diferença. E lá, em Fernando de Noronha, a pessoa vai atender às 10 horas da manhã. Ok? Dentro desse contexto, lembre, indo para o leste, a hora sempre aumenta. Muito bem, gente. Perdoe se eu fiz alguma colocação, mas o entendimento eu espero que você compreenda. Tá? Agora, isso aqui eu expliquei o método 2 da aula do slide anterior. Tá? No mesmo entendimento, olha só, para você compreender aqui, é só você usar a parte mais o primeiro método. Tá? Se aqui no Ceará, 9 horas, e eu quero telefonar para alguém lá no Fernando de Noronha, basta você lembrar aqui embaixo, ó, fuso menos 3, se for para o leste, a hora aumenta. Então lá, em Fernando de Noronha, será às 10 horas. Se eu for telefonar para alguém que está lá no Amazonas, certo? A hora vai aumentar ou vai diminuir? Se está vindo para o lado oeste, a hora diminui. Então a hora vai diminuir. Então se aqui é 9, lá será às 8 horas da manhã. Da mesma forma, se for para essa direção aqui do leste. Então você tem dois métodos para ser usado. Você escolhe qual é o melhor no seu raciocínio. Certo? Vamos continuar aqui para a gente verificar nossa aula dentro do nosso slide. Eita, desculpa aí. Vamos aqui continuar, parando aqui. Se tiver dúvida, reveja essa aula para facilitar o teu entendimento. Tá bom? Então nós temos aqui uma leitura que tem lá na página do seu livro. Vamos lá. Lá na página 35, na aula 9, salvo engano, tem aqui os fusos horários do Brasil. Então ele faz uma pergunta aqui, ó. Uma pessoa vai sair de onde? De Manaus às 10 horas. É um voo direto para o Rio de Janeiro, ou seja, vai sair daqui às 10 horas, tá? Às 10 horas, e vai direto para o Rio de Janeiro. Não vai fazer nenhuma escala. Ele quer saber o seguinte: a que horas ele chegará no Rio de Janeiro? No horário local? Primeira pergunta. Então, vamos lá. Se ele sai às 10 horas, qual o fuso horário que se encontra o estado do Amazonas? Se encontra no fuso horário menos 4. Que horas serão lá? 10 horas. Ele vai para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se encontra em qual fuso? Menos 3. Lembra da dica? Se eu for para o leste, a hora aumenta. Então, se eu viajo aqui e vou para o Rio de Janeiro, nessa ideia de mapa, não territorial, porque vai dar diferença muito grande. Ele vai chegar lá, o que? A 11 horas da manhã. Então, primeira resposta, tá? Primeira resposta. Chegará às 11 horas no Rio de Janeiro. Agora tem a letra B, né? A segunda pergunta. Veja aqui. Explique seu raciocínio lembrando considerar o fuso horário. Para isso, consulte o mapa da página dos fusos horários no Brasil, na página 32, que foi aquela que eu te apresentei. Essa aqui, certo? Então, aí na segunda, aí você vai explicar, de acordo com a citação, você pode colocar assim, ó, todos os lugares, né, localizados a leste, da minha posição,
a hora tende a aumentar. Certo? Então, pronto. Muito bem. Com esse raciocínio, fim da nossa aula. Gente, muito obrigado. Eu espero que você tenha curtido bastante e visto essas aulas. Foi um pouco cansativa essa jornada do primeiro bimestre, mas eu precisei que você assistisse, certo? Tudo de bom, bons estudos e uma boa prova aí com o seu professor. Qualquer argumentação, dúvida ou crítica sugestiva, estou aí dentro do nosso canal do YouTube, Estúdio, presente com você o tempo todo. Valeu, tchau, tchau, gente. Muito obrigado e até a próxima.